Tá no ar a parte 2 do nosso protinha que renasceu como um pet, mas logo se tornará o monstro mais forte do mundo. Batemos 15 mil inscritos recentemente, agora falta só 985 mil para 1 milhão. Tá muito perto. Sem mais delongas, bora pro vídeo! Em uma aula de educação física, os alunos tiveram a tarefa simples de ficar pendurado o máximo de tempo possível em uma barra. Mas Lichen era péssimo nessa tarefa e tava se tremendo mais do que vara verde enquanto os colegas caíam na risada. Eles até estavam apostando que o moleque não passaria de 10 segundos. O corpo não aguentou e ele caiu. Foram apenas 8 segundos. Tirar sarro era inevitável. O seu recorde anterior era cerca de 7 segundos. Apesar de ser do terceiro ano, sabe que é franzino demais para sua idade. Tudo isso acontece porque no passado teve uma doença séria quando ainda era criança e o seu corpo nunca se recuperou completamente. Depois da aula, passou no correio para perguntar de um pacote que os seus pais tinham mandado. Por causa da doença de Lin, sua família foi pro sul em busca de trabalho depois de contraírem uma grande dívida com o tratamento da doença dele. Ao abrir o pacote, recebeu um boneco do Godzilla feito à mão, acompanhado de uma carta que dizia estar tristes por não comparecerem a essa data tão importante, mas que torcem para que ele fique forte e se torne um monstrinho corajoso. Enquanto tá todo bobo lendo a carta da família, um garoto passa e puxa o boneco. Ele zomba por Lin ter brinquedos nessa idade. Pra provocar ainda mais, arremessa o boneco pra longe, mandando o cachorrinho ir pegar. Claro que ele saiu correndo pra pegar o seu presente de aniversário, mas não percebeu que tava vindo aquele, o famoso, o caminhãozinho Sam em alta velocidade. Os garotos gritaram desesperados, mas já era tarde, o caminhão o atingiu. Esse seria o fim, se não estivéssemos em um Isekai. Esse, na verdade, foi um novo começo. Ao abrir os olhos, percebeu estar dentro da água, mas as suas mãos eram curtas e possuía um rabo. Assustado, começou a entender que a sua vida acabou naquele acidente. Logo percebe que era um reencarnado igual nos animes e nos mangás. De repente, surge uma pequena foca azul, anunciando que finalmente encontrou um hospedeiro. Uma janela é aberta, exibindo seus atributos físicos. O responsável pelo sistema explica que ele possui a linhagem do deus tirano Kui, mas ainda é muito jovem, o que significa que não é um verdadeiro Godzilla, é apenas um bebezinho. Lin passa a acreditar que tudo não se passa de um sonho. Ele acha que ainda tá dormindo, não é possível, isso não pode ser verdade. Além de renascer, nasce como um deus Godzilla, que papinho é esse? A sua habilidade permite devorar outras criaturas, transformando tudo que consome em pontos de evolução. Ao ler isso, uma forma insuportável toma conta do seu corpo. Mesmo com pouco conhecimento sobre o oceano, resolve se mover em busca de comida. A luz atrai criaturas marinhas e, ao se locomover, encontra um peixe-lanterna, aquele do Procurando Nemo. Ambos se assustam e recuam imediatamente. Logo em seguida, o Jing pergunta o porquê que ele tá com medo de um peixe tão pequeno. Lin então percebe naquele momento que é a criatura mais assustadora do oceano, não tem motivo pra ter medo. Agora motivado, elimina o peixe com um golpe de cauda. Ao comer o peixe, recebe 5 pontos de evolução e uma habilidade que permite iluminar os seus espinhos pra atrair presas. Com essa vantagem, passa a devorar inúmeras criaturas marinhas até que o seu estômago fique que nem um balão. Sua evolução começa e nesse momento seu objetivo é alcançar 100 metros de altura, mas naquele momento ele mede apenas 8 metros. Ele aproveita para perguntar ao Jing se ainda eles estão na Terra, porém ele não recebe uma resposta muito conclusiva, apenas uma instrução para descobrir por conta própria. Acreditando que ainda tá no
no planeta e temendo ser atacado pelo exército militar, decide continuar evoluindo por segurança, focando todas as suas forças em se alimentar o máximo que puder aqui no oceano mesmo. No meio da caçada, surge um demônio do mar, uma lula gigante que o captura e tenta matá-lo. Quando já tá completamente enrolado e acredita que vai morrer novamente, uma baleia gigantesca aparece. A lula abandona o Lin e parte para intimidar a baleia. A cena da luta dos animais gigantes desperta a lembrança de sua vida anterior e provoca uma fúria intensa. Movendo-se rapidamente, começa a devorar a lula. Uma única mordida é o suficiente para causar uma dor extrema, fazendo com que o monstro abandone a baleia e o ataque novamente. Lin continua na ofensiva e aproveitando essa oportunidade para evoluir com um grande monstro. A baleia também investe contra a lula. Agora cercada, ambos a devoram. Não teve jeito. Com isso, alcança 3.000 pontos de evolução. A baleia considera atacá-lo, mas desiste ao observar seus enormes espinhos. Após tudo isso, a sua altura chega a 10 metros e, como recompensa pela morte da lula gigante, recebeu uma bússola capaz de localizar monstros próximos, eliminando o risco de um ataque surpresa. Após uma semana se alimentando, ele não conseguiu encontrar peixes grandes e decide seguir para o continente. Nesse estágio, ele tá medindo 30 metros de altura e pesando 500 toneladas. Evoluir tá ficando cada vez mais difícil. Ao alcançar uma ilha, acredita que estará seguro, já que não tá perto de uma civilização. Além disso, acredita que vai poder evoluir mais rápido. E nesse momento, a bússola já encontrou monstros na região. Assim que chega na linda ilha, observa libélulas gigantes voando pelo céu e centopeias ancestrais. Mas o que realmente chama a atenção são os pterodáctilos, aqueles dragões voando no céu. Logo, ele é surpreendido por um ataque dessas criaturas e, ao devorá-las, considera o sabor semelhante ao de um frango e decide comer o máximo que puder para continuar evoluindo. Com o tempo, acaba desbloqueando a habilidade do sopro explosivo e fica doidinho pra testar. Ao liberar a nova habilidade, todas suas costas brilham e os dinossauros já sentem que vão virar churrasquinho, não tem jeito. Tão tremendo muito. Porém, o ataque produz apenas uma explosãozinha de fumaça. Furiosos com a provocação, todos avançam ao mesmo tempo. Jing diz que essa foi a tentativa mais patética que ele já viu de usar o suspiro explosivo. Ele explica que é necessário concentrar toda a sua energia, sentir a energia fluindo no corpo. Após a explicação, pede que ele tente novamente. Sua concentração aumenta, seu foco se vira totalmente em sentir a energia fluindo no seu corpo, mas antes de finalizar, acaba sendo golpeado e caindo no chão. Logo, começa a ser devorado pelos inimigos que o cercam. Essa situação desperta lembranças da sua vida anterior novamente, reacendendo aquela raiva. A sensação de fraqueza mais uma vez consegue despertar sua ira. O sopro explosivo sai que nem um Kamehameha, destruindo tudo com um único ataque. Observando o resultado, sente empolgação e cansaço ao mesmo tempo. A melhor alternativa agora é se alimentar para recuperar a energia. Após terminar sua refeição, parte em busca de água. De tanto comer, o corpo pede para que ele se hidrate. Depois de caminhar bastante, acaba encontrando um lago, mas seu instinto de sobrevivência o alerta de que algo tá errado. Do nada, uma montanha se move e logo se revela como uma fera colossal. Assim que a desperta, é atacada por crocodilos reis, que em grande número devoram o monstro em míseros segundos, sobrando apenas os ossos. Em seguida, eles avistam um Godzilla, uma carnezinha fresca para ser devorada. Porém, antes que pudessem atacá-lo, algo puxa sua cauda e o arrasta para dentro da montanha. O predador se torna presa de outra criatura. Essa é a regra da selva, onde só os mais fortes sobrevivem. De trás da montanha, um gorila gigante surge pisoteando os crocodilos. A luta continuou e com o tempo toda aquela matilha foi eliminada. O gorila fez os bichos parecerem meras lagartixas e começou a se alimentar. Logo ele percebe a presença do Godzilla e sabe que essa criatura é um inimigo
inimigo e demonstra sua atitude hostil. Não querendo ter a parte 2 do filme do Godzilla vs o Kong, o Lin não acha que é uma boa ideia lutar. Ele tenta se aproximar de forma simpática, mas para a espécie dos gorilas, o gesto que ele fez representa um desafio de território. Enfurecido, o primata bate várias vezes no peito antes de iniciar uma perseguição. Na luta, acaba acertando vários golpes violentos. Em um dos golpes, o Lin consegue dar uma mordida na mão do gorila, conseguindo o segurar para golpear com a cauda e desequilibrá-lo. Para finalizar, começa a carregar um soco poderoso, mas o braço é pequeno demais e limita o seu alcance. O gorila aproveita a oportunidade para voltar a atacar. Lin reconhece a força do inimigo e conclui que a única forma de vencê-lo é usando o sopro explosivo. Enquanto recebe vários golpes, começa a concentrar sua energia no corpo. Com uma abertura, morde o braço esquerdo do gorila, que reage usando a mão direita para arregaçar a sua mandíbula. O que ele não esperava era que o golpe especial do Godzilla fosse disparado a queima-roupa, sendo atingido diretamente no peito. Mesmo recebendo esse ataque bem de perto, o gorila não foi eliminado. Ao se levantar, seu peito ficou com uma queimadura gravíssima que o impede de continuar lutando. Por agora, decide recuar temporariamente. A satisfação de vencer uma criatura poderosa fez o Lin se declarar o novo chefe da ilha. A vitória, no entanto, era prematura. Vários crocodilos sobreviventes ainda o encaravam. Sem dar muita atenção para os que estavam vivos, começou a absorver os corpos do que o gorila tinha eliminado. Logo, volta sua atenção para os répteis restantes. Com o passar do tempo, começou a se adaptar e usar sua habilidade para fritar e saborear as carnes. Ao acessar o sistema, uma mensagem surgiu. Um novo local pode lhe conceder uma nova habilidade chamada de erupção de chamas. Enquanto absorve as presas e fica curioso sobre esse novo poder que pode ganhar, um animalzinho esquisito surgiu nas proximidades. O sistema identifica como um rato pré-histórico gigante. Generoso com a comida, compartilhou a sua refeição com um novo companheiro, a qual chamou de Pequena Tangerina. Após limpar os dentes com um palito improvisado, decidiu que protegeria o seu novo amigo de qualquer ameaça. Ergueu-se e soltou um rosno triunfante, lembrando da sua vitória sobre o enorme gorila. O pai tá motivado, ele tá se sentindo o rei da selva. Ao chamar o representante do sistema, resolveu usar seus pontos de evolução acumulado. Porém, mesmo usando 40.000 pontos, o resultado foi decepcionante. Seu corpo cresceu apenas meio metro. Jing explica que a evolução segue uma lógica similar aos dos videogames. Níveis altos demandam mais recursos. E claro que, percebendo a dificuldade da tarefa de atingir 100 metros, decidiu que o seu primeiro passo seria encontrar e estabelecer um laço com um gorila. Uma amizade pode ser benéfica para os dois lados. Voltando ao local do confronto, encontrou um pedaço de pelo do macaco. Ele pediu pro rato memorizar o cheiro e tentar guiá-lo. E por sorte, seu amiguinho afirmou que conseguia localizar a criatura. Em troca, o Lin prometeu comida para um ano inteiro se ele conseguir achar o macaco. Com o rato liderando o caminho, o Lin deixou a área para alívio e celebração dos outros animais. Vai embora, moleque, vai embora, monstrão. Após uma caminhada, o rato o levou a um lugar desolado e feio. Um contraste meio chocante em relação ao resto da ilha. Lin desconfiou do local. Na sua frente, a entrada de uma caverna que não parecia ser um lar de um gorila. A sua bússola de monstro não detectava nenhuma vida, e o ratinho insistia viamente que estavam no lugar certo. Ainda cético, foi dar uma olhada no interior da caverna. Tava tudo vazio e silencioso, e a sua bússola permanecia nula. Nada parecia nenhum perigo. O ambiente claramente era o covil de uma aranha. Ao olhar em volta, avistou uma figura imóvel na parede. O sistema identificou instantaneamente. Esse era o mesmo gorila, agora em uma forma humana de uma linda garota. O choque foi duplo, não só do oponente ter se tornado humano, como também era uma mulher. As marcas da queimadura no peito da garota eram provas incontestáveis da sua identidade. Ela perguntou o que o seu antigo inimigo fazia
fazia ali. Lin ficou surpresa e aliviada ao perceber que ela fala a sua língua. De repente, a expressão da garota se transformou em pânico, gritando para que ele se virasse. Ao obedecer, se deparou com hordas de répteis rastejando em sua direção. O primeiro ataque foi interceptado pela pata enorme do Lin. O sistema forneceu dados sobre os inimigos. São répteis pré-históricos capazes de cuspir veneno. Aproveitando o momento de distração, a lagartixa tentou morder, mas foi esmagado por seus dedos. Esse era apenas o início. Centenas de outros já estavam o cercando. Outra lagartixa investiu apenas para ser chutada para longe. Uma terceira mais ousada escalou seus espinhos dorsais e tentou morder uma das nadadeiras, mas acabou tendo os dentes quebrados. Vendo vários outros subirem em suas costas, decidiu dar um fim àquilo, liberando uma descarga elétrica de suas nadadeiras, eletrocutando todos os parasitas. A garota gorila observa fascinada. Todo esse poder era realmente incrível de se ver. Lin suspirou de alívio, mas uma sensação desagradável de muco escorrendo pelas costas o distraiu. Isso foi o suficiente para que uma das criaturas avançasse na garota. Antes que pudesse atacar, Lin declarou que ninguém tocaria na sua nova namorada. Diante das lagartixas restantes, preparou um sopro explosivo. A sua chama incinerou tudo e todos. A garota, que conhecia bem o poder daquelas chamas, não sentiu inveja dos inimigos por agora. Com o perigo imediato contido, Lin adota um tom cavalheiro, falando que agora ela está segura. Aproximando, começou a liberá-las das amarras. No entanto, seu olhar foi atraído para a grave queimadura em seu peito. Ele estava olhando para as queimaduras. Percebendo que mesmo na forma humana a queimadura não saiu, ele questionou como uma transformação humana assim era possível. A garota ignorou a pergunta e começou uma busca frenética na caverna. Ao pegar um osso, Lin temeu que fosse uma arma para ser usada contra ele. Já foi logo se apressando e afirmando que não machucaria os mais fracos. O menino tá ousado. Ela, porém, não queria usar o osso como arma. Quebrou a casca e de dentro saiu uma fruta peculiar. E explicou que aquilo a transformou em uma humana. A revelação soou como loucura. Não dava para entender uma coisa tão estranha. Sem mais razões para ficar na caverna, saíram. Do lado de fora, usou as suas chamas para acender uma fogueira e começar a grelhar os répteis. A princípio, a ideia de comer algo tão repulsivo só se justificava pelos pontos de evolução. Mas para sua surpresa, o aroma desses bichos nojentos eram deliciosos. A garota se aproximou, atraída pelo cheiro. E em pouco tempo, a imperdoável trupe do dragão, rato e ex-gorila devoraram a carne frita e quentinha, que no fim ainda se revelou saborosa. Olhando para a garota enquanto comia, percebeu que a sua opinião sobre o macaco havia mudado. O sapeca achou interessante a gorila, ele tá gostando. Quando questiona sobre a possibilidade de voltar à forma gorila, a menina, ainda de boca cheia, explicou que não poderia fazer. Lin reflete sobre que tipo de fruta tem um efeito tão drástico, capaz de transformar um monstro poderoso em uma pessoa frágil e mal adaptada àquele ambiente. Chamando o Jing, pergunta se o sistema poderia reverter a transformação da garota. Teoricamente, é possível, mas apenas depois de analisar a fruta. Acrescentou também que uma vez analisada e sintetizada a fruta, ela ganharia a capacidade de se transformar em gorila e em humano a hora que quisesse. Aliviada ao perceber que ele próprio poderia um dia se tornar humano e talvez retornar ao seu mundo para ver os seus pais, declarou que precisava encontrar aquela fruta a todo custo. Ao perguntar à garota sobre onde ela colheu o fruto, tu descobriu que ficava perto de um penhasco marcado por uma pilha de ossos. O plano foi traçado. Depois de comerem, ela os levará até lá. A refeição trouxe um bônus inesperado, 20.000 pontos de evolução por consumir um réptil pela primeira vez. Na sua mente, mesmo que o retorno ao mundo fosse impossível, uma vida ao lado dessa garota na forma humana não parecia algo ruim. Eu tô falando, moleque é liso, moleque é liso. O local para onde foi guiado era sinistro. Ossos humanos estavam por todo o chão. Era osso de humano e não de animais. Uma
mistério mórbido que observou com apreensão. Sentada em seu ombro, a garota apontou para o topo da montanha. Lá em cima, uma árvore solitária carregava os frutos transformadores. Confiante em suas garras, iniciou a escalada. Porém, durante a subida, aquele lagarto voador surgiu novamente nos céus. Em vez de um ataque direto, a criatura agiu de forma inesperada. Arrancou um dos frutos e devorou. Imediatamente, seu corpo brilhou e se contraiu, transformando-se em um homem de moicano que, sem asas, despencou em direção ao solo. Foi aí que descobriram o que significava aquela pilha de ossos. Antes que pudesse processar totalmente a cena, uma nova ameaça pairou sobre ele. Um pássaro colossal surgiu em cima do penhasco. O sistema prontamente catalogou seus parâmetros, e ele suspeitava ser a guardiã da árvore. Ele tentou uma abordagem diplomática, falando todo fofinho as suas intenções e agradecendo por liberar que ele colhesse um fruto. A resposta da ave foi apenas o silêncio. Ela parece saber exatamente o que vai acontecer se o dragão comer a fruta. Nesse exato momento, dá um grito abrindo as suas asas que muda o clima no ambiente. O primeiro mergulho acaba falhando. Por pouco, o Lin consegue desviar. Ele chama o Jing e pede para que ele analise no sistema. Porém, o processo de análise custa 100 mil pontos de evolução. E ele só tem 93 mil nesse momento. Agora, frustrado, imagina que não teria gastado os pontos se soubesse disso antes. Logo, seus pensamentos são interrompidos pelo segundo ataque do pássaro. As garras afiadas rasgam as suas costas. Reagindo, tentou repelir o inimigo com um disparo. O recuo do Kamehameha foi tão forte que o fez bater a cabeça na rocha. Mas as chamas acertaram uma das asas do pássaro, forçando uma aterrissagem brutal entre os ossos. A batalha tá longe do fim, e quando a ave tenta voar novamente, Lin pula sobre as suas costas, cravando os dentes no seu pescoço e declarando triunfante que agora ele vai domá-la. O pássaro, enlouquecido pela dor, executou manobras suicidas, subindo através das nuvens e depois mergulhando em direção às rochas. Foi em uma dessas investidas que Lin vislumbrou que de um dos lados do penhasco tinha um lago e imagina que esse seja o local ideal para um pouso. Concentrando eletricidade em seu corpo, despejou uma rajada contínua de fogo nas costas da ave, forçando a colidir com as pedras antes de caírem. O impacto os separou. Lin e a garota mergulharam na água e emergiram em segurança. O pássaro menos afortunado colidiu com a árvore dos frutos mágicos e se espatifou na própria pilha de ossos que guardava. Exausto, mas vitorioso, Lin ergueu-se anunciando que o jantar seria frango frito. Nesse momento de distração, um acidente aconteceu. Um dos frutos arrancado durante a confusão voou direto na sua boca aberta. Ele engoliu antes mesmo de perceber, já foi direto pra dentro. O pânico foi instantâneo, mas agora era inútil. Uma luz intensa envolveu seu corpo gigantesco. Sobre seus gritos, sua forma começa a encolher. As escamas começam a dar lugar à pele. Onde antes havia um monstro enorme, agora deu lugar a um homem jovem. Uma nova aparência, era um corpo novo, totalmente diferente da sua vida anterior. O mais estranho é que uma pequena cauda surgiu no seu corpo. Olha lá, o rabinho dele. Para confirmar seus piores temores, um ruído vindo da pilha de ossos chamou sua atenção. Lin viu o pássaro monstruoso se mover lentamente, ferido, porém ainda vivo. Em seu bico, a árvore segurava com firmeza o corpo inerte daquele garoto de moicano. O pássaro logo descartou o corpo e segurou apenas um cristal que saiu em cima do corpo. No mesmo instante que devorou o objeto, mudanças começaram a se espalhar por todo o seu organismo. Observando de longe, Lin percebeu que o efeito ao consumir aquele tipo específico de cristal fez a criatura recuperar suas energias, curando totalmente as suas feridas. A retirada trouxe sentimentos mistos. Por um lado, surgiu um alívio, já que aquela luta provavelmente terminaria de forma ruim, já que ele está em uma patética forma humana. Por outro lado, a frustração é inevitável. Ele tinha o desejo claro de devorar aquele frango delicioso. Ele queria ganhar pontinhos. Sem alternativa, Lin e sua nova namorada seguiram
seguiram em busca de um local seguro para se adaptarem aos novos corpos. Seus pensamentos logo foram interrompidos pela garota que começou a gritar desesperadamente, alertando para um perigo. Logo atrás, surgiu repentinamente um dos terríveis crocodilos do qual Lynn se alimentou recentemente. Confiante na água, conseguiu evitar com facilidade o ataque do réptil. O problema é que uma horda apareceu. Sem opção e decidido de que ainda é cedo demais para morrer, começou a nadar com força em direção à costa, o mais rápido que podia. Porém, um outro predador bloqueou o seu caminho. Ao avançar contra o oponente, lembranças da sua vida passada voltaram. Histórias sobre pessoas que adquiriram força em situação de perigo. A adrenalina era um combustível. Além disso, ele sabe como funciona a anatomia de um crocodilo. Os músculos da mandíbula são ótimos para fechar, mas não para abrir. Tentou impedir a abertura segurando a boca do réptil com as próprias mãos. O maluco é brabo! Tava claro que um corpo humano não garantia vantagem. O que estavam mantendo vivo agora era a sua astúcia e o seu conhecimento passado. Incapaz de escapar, o crocodilo começou a girar sobre si mesmo para tentar se livrar de Lynn, que agora tá em uma encruzilhada. Soltar significa ser engolido e manter a pegada o torna um alvo dos parentes do réptil. No ápice do desespero, uma voz familiar veio de cima. A garota gorila estendeu uma videira na sua direção. Esperando o momento certo, ele soltou o crocodilo e agarrou a corda. As mandíbulas fecharam no vazio. A garota, acostumada à vida de macaco, pousou com facilidade, mas o Lynn caiu todo torto. Por hábito, a bonitona começou a bater no peito como se estivesse marcando o território. Mas, como a alegria de pobre dura pouco, os répteis começaram a emergir e avançar para a terra firme. Os dois começaram a recuar e se assustaram vendo os dentes se cravarem na casca de uma árvore. A garota, num reflexo de sua natureza, soltou um grito de guerra. Mas na forma humana, isso foi apenas um grito comum. No fim, só acabou chamando ainda mais atenção. É aí que o Ding se materializa, comentando com sarcasmo sobre o tamanho reduzido do seu dono. O Lynn, esperançoso, implorou por um empréstimo, mas o representante diz que as regras não permitem atalhos e que os pontos atuais são insuficientes. Notando sua nudez, Ding apelou para as necessidades básicas e, como presente, deu roupas grátis, que surgiram instantaneamente em seu corpo. Enquanto isso, a garota escalava uma árvore e mandava que ele o seguisse. Porém, Lynn sabe que nunca foi bom em subir em nada na sua vida passada, mas agora é uma nova existência. É hora de tentar de novo. Impulsionado pelo medo de ver outro crocodilo se aproximar, deu um salto e agarrou-se ao tronco e começou a subir. Para sua surpresa, descobriu uma força e uma agilidade desconhecida, muito superior à do seu antigo corpo humano. Logo alcançou sua companheira, deixando os frustrados répteis para trás. Mas o crocodilo não desistiu. Com um movimento calculado, arremessou toda a sua massa contra a base da árvore. O impacto violento fez o Lynn perder a aderência. E enquanto caía, opa! A mão firme da amiga o agarrou pelo pulso. Todo felizinho, ele agradece. Agora em segurança, respira aliviado, observando os crocodilos que ainda rondavam lá embaixo. Quando um dos répteis tentou derrubar a árvore com outro golpe, Lynn comentou com um olhar de superioridade que o peso deles não era suficiente. É aí que ele nota a expressão fixa da garota. E antes que pudesse perguntar alguma coisa, ela o agarrou pelo pulso com força, puxando para trás. Ele, confuso, diz que agora não é hora de uma revanche. Quando ela o puxou bruscamente, ele entendeu que não se tratava de uma briga, mas sim de um alerta. Uma anaconda pré-histórica estava enrolada no mesmo galho. Ele não entendeu por que a bússola do sistema não o alertou sobre um perigo iminente. Indo até a serpente, tentou conversar novamente, pacificamente, afirmando não ter comido nenhum dos seus répteis. Ao contrário dos crocodilos, a cobra indiferente atacou com um golpe da cauda. A garota ágil o puxou e começou a saltar entre os galhos como se ainda estivesse na forma gorila. Ela fugiu fácil, mas ele, ainda em desespero, corria desejando ter o fruto da transformação
transformação para enfiar a porrada naquele monstro. Como resposta ao seu pensamento, o Jing apareceu, informando que o tal fruto custa 100 mil pontos de evolução. A fúria do Lin aumenta, sabendo que mesmo que ele tenha os pontos, vai ter um tempo até que a fruta seja sintetizada. Ele resmungou sobre essas falhas do sistema e a intenção de registrar uma reclamação. Distraído pela conversa, não viu a anaconda se aproximando, porém o seu alvo não era ele, mas sim a sua namorada. Com um salto, correu e a empurrou para fora da trajetória do ataque. Ele a salvou, mas o movimento o colocou diretamente no caminho da boca aberta, sendo completamente engolido. Dentro da serpente era um mundo de pressão esmagador e úmido. As paredes musculares do estômago o empurravam para dentro lentamente. Lá percebeu que os sucos digestivos ainda não estavam agindo, mas o fedor era insuportável e o processo de digestão logo vai começar. Pensou em usar o sopro de fogo do Godzilla, mesmo na forma humana, mas Jing interveio imediatamente, advertindo de que a densidade do seu corpo humano atual não suportaria essa habilidade. No entanto, ele ofereceu uma análise fria. Se usar uma fração da sua energia anterior, aquilo não é suficiente para escapar, mas talvez morder e absorver. A perspectiva era nojenta, consumir a cobra por dentro para ganhar pontos de evolução. Lin agora enfrenta o gosto horrível das entranhas da cobra, que era algo parecido como meias sujas. As emoções negativas desapareceram quando o sistema anunciou que os pontos de evoluções começaram a subir. Imediatamente correu para devorar mais. Naturalmente, ser devorado por dentro não passou despercebido. A cobra começa a se contorcer e girar numa tentativa desesperada de parar aquilo. Mas essa reação só o provocou ainda mais. Com um vigor renovado, cravou os dentes nas entranhas viscosas. De repente, as paredes ao seu redor se comprimiram, tentando forçá-lo a voltar pela garganta da criatura. Com as mãos e os pés firmes, ele se segurou, insistindo que a própria cobra o convidou para estar ali. Jing aparece anunciando que a marca de 100 mil pontos foi alcançada. Lin já ordena a compra da fruta da transformação imediatamente. Uma barra de status surge no ar, revelando o estágio de síntese da fruta, que demoraria cerca de 30 minutos para ficar pronta. Para acelerar o processo, o Jing explica que a cada 1000 pontos, dá para se comprar 20% da redução do tempo. Chamando a entidade de egoísta e sádica, sabia que não tinha escolha. Para conseguir se salvar, continuou a devorar tudo que podia. A cobra, exausta pela agonia interna, despencou da árvore, espantando os crocodilos ao redor. Quando a síntese finalmente se completou, o fruto apareceu. A primeira mordida revelou o sabor mais delicioso da sua vida. O fruto inflou em seu estômago, mas nada aconteceu. A transformação não começou sozinha. Até tentou forçar a mudança com movimentos bruscos e pequenas faíscas elétricas, mas a forma permanecia a mesma. Desconfiado, questionou o Jing se a fruta dada não foi a errada. A explicação foi que o fruto não se transformava diretamente. Ela apenas converte a energia do monstro em um núcleo cristalino. Para retornar à sua forma monstruosa, é preciso encontrar e destruir esse núcleo dentro de si. Tudo parecia muito suspeito, mas o Jing jurou não estar mentindo. Concentrando-se numa postura de meditação, começou a vasculhar o seu interior com a mente. Calma. E lá estava, sentiu um núcleo estranho e duro dentro dele. Lá ele, 1000 vezes, lá ele! O problema agora era como quebrá-lo. Nesse momento, lembrou das antigas aulas de educação física e da teoria sobre concentrar forças em um ponto específico do corpo. Um conhecimento que o seu antigo e fraco corpo físico não o permitia usar. Agora, porém, é diferente. Após alguns momentos intensos de foco, sentiu o núcleo se partir. Nesse mesmo instante, a transformação começou. A garota do lado de fora observou o corpo
corpo da serpente inchando de forma grotesca. Esticou até um limite impossível e no fim acabou se explodindo, despedaçando a cobra por dentro. O que emergiu dos restos deixou a namoradinha feliz. Lin ergueu os braços e a cabeça pro céu, gritando de alegria por ter recuperado sua forma. Logo em seguida, riu dos crocodilos, lembrando como eles tentaram devorá-lo quando era apenas um humano fraco e indefeso. O confronto que se seguiu entre os répteis foi curto. Enquanto ele lidava com os crocodilos, os seus amigos preparavam a fogueira. Lin admirava a força e o poder que sentia quando estava no corpo do monstro. E a companheira notou que ele estava muito maior desde o último encontro. Claro que sem revelar a existência do sistema, tentou justificar dizendo que esse era crescimento vindo de trabalho duro e uma boa alimentação. Quando a carne do crocodilo ficou pronta, ele a entregou aos amigos famintos e experimentou a cobra frita, ganhando como recompensa um fruto da vida. Jing descreveu a fruta com propriedades curativas milagrosas, algo que a sua aparência não sugeria e até o fez duvidar da honestidade do sistema. Cético ofereceu a fruta à garota, cujo ferimento no peito ainda não havia cicatrizado. Ela mordeu um pedaço generoso e em segundos o seu rosto se contorceu de nojo, fazendo-a cair de joelhos tentando cuspir aquilo. O gosto era realmente horrível. Caída no chão, a dor no peito começou a desaparecer. E agora, com novo ânimo, devorou o resto da fruta e viu os ferimentos cicatrizar completamente. Em euforia, levantou batendo no peito, fazendo aquele mesmo gesto que fez no primeiro encontro deles. Lin acreditava que ela usava esse gesto toda vez que ganhava uma luta ou queria lutar, mas a garota explica que esse gesto normalmente é para evitar uma briga. Quando ela faz isso, basicamente está se rendendo e entregando a sua comida. Nesse momento, Lin entende que nesse mundo de monstros reina o mais poderoso. Agora tudo faz sentido na sua cabeça. Agora, curioso, perguntou como ela conseguiu colher o fruto da transformação da árvore sem ser caçada ou cair do penhasco. Ela contou que, movida pela fome, colheu vários frutos de uma vez, o que desencadeou na transformação humana. Um sorriso irônico se desenhou no rosto do Lin ao imaginar a cena dela. E claro que ela, percebendo o teor dos pensamentos dele, o repreendeu antes de continuar. Após se transformar, conseguiu se segurar em uma saliência de pedra e de lá testemunhou um grande réptil voando e sendo atacado e derrotado por um bando de répteis. Mas a garota continua dizendo que quando o pássaro finalmente conseguiu fugir, as lagartixas, sem a presa principal, a capturaram. E para surpresa de Lin, eles não a devoraram. E imagina que estavam a levando para uma oferenda para o seu rei. A garota acredita que seja exatamente isso. No passado, essa ilha era bela e tranquila, até o dia em que esses répteis emergiram do subsolo como pragas e começaram a consumir toda a vida local. Após ouvir aquela história, entendeu finalmente porque o ambiente perto da caverna onde encontrou a garota estava tão sem vida. Naquela época, os seus pais partiram com outros monstros para tentar enfrentar o rei réptil, porém nunca voltaram. Olhando para a tristeza da garota, prometeu que aquela luta não seria mais só dela. A ilha também era seu lar agora e ele não deixaria os répteis acabarem com ela. Seu plano, porém, dependia de evoluir muito mais rápido. Um barulho repentino o distraiu. Ao virar-se, deparou-se com um bando de chacais pré-histórico em volta de uma presa improvável, uma preguiça gigante. O bicho se defendia com as garras surpreendentemente ferozes, chegando a arremessar um dos atacantes na sua direção. Lin pegou o chacal no ar, decidida a enfrentar quem vencesse aquele conflito. A luta foi longa e brutal. Quando a preguiça, exausta e sangrando, finalmente se livrou-se dos últimos chacai, investiu diretamente contra ele. Com um golpe preciso da cauda, derrubou a criatura e logo começou a devorá-la. O sistema o recompensou com pontos de evolução e o sabor do bicho se mostrou extraordinário, o melhor até agora. Enquanto devorava sua presa, os chacais observavam furiosos. A provocação foi longe demais para um deles, que voou com tudo para o atacar. Ele o interceptou no ar, partindo o animal no meio com uma
uma única dentada. O ato foi um grande alerta. Aqueles chacais valiam muitos pontos. Por causa disso, o rebanho inteiro atacou em resposta, mas eram insignificantes contra o tamanho e a força do Godzilla. Os petisquinhos só estavam servindo para acumular mais pontos. O perigo real surgiu quando um dos chacais escalou suas costas e mirou na garota macaca. Lin o arrancou a tempo, salvando-a, mas levou uma mordida profunda. Cansado daquela luta, canalizou sua energia e liberou uma descarga elétrica pelas costas, eletrocutando todos que mantinham contato com seu corpo. O espetáculo terminou com ele devorando o resto dos carbonizados. Isso finalmente quebrou a moral da matilha, que em vez de atacar, começaram a uivar em desespero. Foi então que o líder verdadeiro apareceu, emergindo do matagal com o dobro do tamanho dos outros. Ele já ficou felizinho, calculando a quantidade de pontos que renderia, mas decidiu acabar com o resto do rebanho primeiro, o que provocou o grande chacal. O líder partiu para atacar com tudo, mas um rugido de Lin o fez hesitar. Aproveitando um instante de confusão, agarrou outro chacal menor e continuou a comê-lo, ignorando o chefe da matilha. A afronta funcionou e o líder investiu novamente com tudo que tinha, mas nesse momento Lin atingiu a marca de 100 mil pontos e interrompeu o confronto para iniciar a síntese de uma nova fruta de transformação. Mas olhando pro monstrão, lembra que o líder dos chacais ainda pode ser uma grande fonte de pontos. A luta recomeça. Aproveitando uma brecha, tentou atingir o líder com um golpe da cauda. O adversário desviou com agilidade, saltando em sua direção, mas aquilo se revelou como sendo uma finta, uma armadilha. Em seguida, cravou os dentes no chacal no ar, que em desespero reagiu, enterrando as garras na sua bochecha. A dor fez com que a presa fosse arremessada para longe com um violento movimento da cabeça. Mesmo gravemente ferido, o chacal conseguiu aterrissar como um gato. Sem esperar uma nova ação do inimigo, avançou de forma decisiva. Com um poderoso golpe da cauda, lançou o líder dos chacais a vários metros de distância. Apesar do impacto, o ataque não foi suficiente para derrotá-lo, servindo apenas para aumentar ainda mais a sua fúria. Porém, aproveitando o momento, começou a reunir energia para um ataque final. O líder dos chacais observou horrorizado enquanto a boca do seu inimigo se enchia de uma luz intensa. Quando a concentração foi concluída, uma rajada de fogo foi liberada. O chacal foi completamente engolido pelas chamas infernais, com o corpo envolto pelo fogo. No entanto, ao cessar o ataque, ficou claro que o bicho era resistente, embora tenha ficado torrado e sem pelos. Reconhecendo que não tinha mais condições de enfrentar o gigante gorila, o líder ergueu a cabeça e começou a uivar longamente. Em resposta, diversos chacais menores correram para protegê-lo, formando uma barreira. O Lin observou a cena com um leve sorrisinho, enxergando aquilo como uma entrega voluntária de alimentos. O iFood chegou. Porém, logo percebeu que o uivo ainda não tinha cessado, mesmo os chacais já estando à sua frente. Um uivo vindo de fora da batalha. Ao procurar a origem, finalmente identificou uma nova ameaça. O sistema anunciou de imediato o surgimento do Lobo Supremo, o líder absoluto de todas as criaturas caninas da ilha. Ao analisar o novo adversário, Lin considerou injusto ser confrontado por uma criatura daquele nível, ainda mais tendo uma espada presa nas costas. A presença do Lobo Supremo empunhava respeito absoluto, fazendo com que todos os chacais abaixassem a sua cabeça. Ficou evidente que aquela batalha exigiria total seriedade e um erro poderia ser fatal. A atenção do Lin se voltou para o olhar do inimigo, que estava fixado na namorada ferida. Claramente o lobo quer comer a cabelinho vermelho. O lobo avançou em alta velocidade, atacando com tudo que tinha no ombro onde a garota estava. Com uma boa agilidade, conseguiu desviar, mas logo ficou evidente que aquele ataque inicial era apenas uma distração.
distração. A verdadeira investida veio em seguida, quando o lobo, mantendo o impulso, mudou bruscamente sua trajetória em pleno movimento, mirando novamente na garota. O prota conseguiu frustrar o ataque no último instante, protegendo a namoradinha. Observando os movimentos da criatura, percebeu que não estava enfrentando uma besta qualquer. Era um animal muito mais inteligente do que os outros que já enfrentou. Tomado pela fúria e pela necessidade de impor domínio, atacou com a cauda. Em seguida, começou a concentrar sua rajada explosiva. O lobo, ao reconhecer o padrão e lembrar das queimaduras sofridas pelo líder dos chacais, reagiu rapidamente. Assim que foi disparado, conseguiu se esquivar com um salto preciso, embora uma das patas tenha sido atingida. Mesmo ferido, o Lobo Supremo não demonstrou qualquer intenção de recuar. Pelo contrário, se impulsionou do solo, ganhou altura em uma árvore e voltou a atacar. Durante o salto, virou a cabeça e mordeu o cabo enorme da espada que estava em suas costas. Ele puxou a bainha com uma destreza absoluta. A cena surpreendeu o Lin, que jamais imaginou que aquela arma fosse realmente utilizada. Em um piscar de olhos, o lobo já caía em sua direção. O golpe foi rápido demais e, mesmo que tenha tentado desviar, a espada atravessou seu corpo, atingindo seu ombro. Diante daquele ataque inesperado, deu conta de quão insano era aquele mundo. É muito absurdo pensar que lobos podem empunhar armas gigantescas. A ideia de recuar do campo de batalha surgiu, mas logo foi interrompida pelo pensamento de que não podia abandonar a namorada. Ao segurá-la entre as suas enormes patas, ficou claro que, enquanto precisasse protegê-la, estaria lutando em desvantagem naquele confronto. Sendo assim, a colocou num galho de árvore e pediu que ficasse ali. Distraído com o bem-estar da garota, não percebeu o inimigo se aproximando mais uma vez. A lâmina o atingiu com uma precisão cruel, trazendo uma onda de dor que rapidamente deu lugar à fúria. Cego pelo ataque traiçoeiro, arrancou uma árvore inteira do solo. Com ela em mãos, gritou que armas não eram exclusividade apenas dos lobos. O lobo, porém, não era um adversário qualquer. Partiu a madeira em dois que nem salsicha. Mas o lobo não percebeu que aquela era apenas uma cortina de fumaça. O verdadeiro ataque veio rajando o ar. O lobo, no entanto, conseguiu escapar do disparo. Lin logo mudou de tática, lançando-se contra o adversário com todo o peso do corpo, tentando imobilizá-lo e forçar a largar a espada. O plano era bom, mas foi interrompido por um dos chacais que cravou os dentes em sua perna. Ele, nesse momento, estava servindo, na verdade, como distração, enquanto o lobo estava preparando um novo ataque massivo. Lin se esquivou por pouco, mas agora percebeu que os inimigos começaram a agir em conjunto. Não se aguentou e gritou sua indignação, chamando-os de desonrados. O que ninguém notou foi a nova presença que surgiu nas proximidades. Aquele mesmo pássaro que o Lin enfrentou anteriormente. Lá estava ele, observando tudo do alto. Mas não era a batalha que atraía sua atenção. Os seus olhos estavam fixos na garota adormecida sobre o galho. O bote foi rápido, mas a garota, no susto, encontrou forças para saltar. O barulho do impacto chamou a atenção do prota, que imediatamente entendeu que a sua amada estava em perigo. Frágil e naquele corpo minúsculo, agora ela era alvo de um grande predador. A única coisa que pôde fazer foi se esconder entre os arbustos. Enquanto isso, o lobo e o chacal aproveitaram o momento de distração para avançar de lados opostos. Cercado, Lin sentiu o peso da batalha. Em sua vida passada, nunca teve um amigo sequer. Agora ele tinha uma amiga. A primeira e única, e ele não vai permitir que tomem ela dele. Lembrou de cada momento que passaram junto. Rangendo os dentes, decidiu que precisava ficar mais forte. Mas isso não ia ser agora. Fugindo da batalha, correu em direção à amada. O lobo, porém, era rápido demais e com a espada perfurou tão profundamente que conseguiu atravessar o seu corpo. O chacal também atacou, mantendo seus dentes cravados em uma das suas coxas. Porém, logo notaram algo estranho. Descargas elétricas começaram
começaram a percorrer o corpo do oponente. Só que já era tarde demais. Lin queria que o lobo chegasse perto o suficiente para conseguir arrancar a sua espada. A descarga elétrica arremessou o lobo para longe, o forçando a abrir a mandíbula e largar a preciosa arma. Livre do lobo, voltou sua atenção para o chacal que ainda mantinha os dentes em sua perna. Num movimento rápido, decapitou o atrevido. O sistema anunciou a adição de pontos de evolução. Ele imediatamente os direcionou para acelerar o processo de síntese da fruta. O lobo, ainda atordoado pela descarga elétrica, observa confuso o cabo da espada que agora está fincada nas costas do inimigo. A síntese logo terminou e o Lin arremessou o fruto em direção à garota, ordenando que ela comesse. Exausta, ela se arrastou até a fruta. Porém, o pássaro que a procurava entre os arbustos finalmente localizou. Seu enorme bico já se aproximava para o golpe final quando a garota deu uma mordida no fruto. Lin gritou para que ela usasse a técnica de transformação. E é nesse momento que a mão pequena que mal conseguia afastar o predador cresceu subitamente, atingindo o pássaro com uma tapada violenta. Segundos depois, não havia mais uma garota indefesa diante da criatura, mas sim um gorila enorme, transbordando força e energia. Sem esperar nenhum único segundo, voltou a atacar, arremessando a mera galinha para muito longe dali. O gorila examinou o próprio corpo transformado e sentiu uma alegria imensa por retornar à sua forma original. Lin pediu para que ela tentasse recrutar o pássaro como aliado. E ele, claro, foi conduzir a negociação. Com um salto, esmagou a criatura contra o chão. Seus punhos enormes martelaram sem piedade enquanto exigia saber se o pássaro seria amigo deles e se ele estava disposto a cooperar. Lin acompanhou a trajetória do inimigo e percebeu o seu objetivo imediato. O lobo parecia querer recuperar a sua arma. Apesar da perda de sangue estar afetando seriamente as suas funções cognitivas, ele conseguiu forças para usar a cauda e arremessar o oponente para longe. Lin logo percebe que a criatura voadora tem vantagens que podem ser decisivas contra um gorila. Com a espada atravessada no peito, sabe que não pode lutar com toda a sua força e precisa eliminar um dos inimigos pelo menos rapidamente. O lobo aproveitou a distração, pulou em suas costas e tentou arrancar a espada. A namorada viu a cena e tentou se aproximar, mas o pássaro a derrubou com um golpe de garras. Lin lembrou o lobo que se aproximar demais de suas costas é perigoso. As descargas elétricas começaram a se acumular e o lobo, lembrando do resultado da última vez, fugiu para longe. Mas os choques elétricos não eram pro lobo dessa vez. O pássaro, focado em atacar a garota, não teve tempo de desviar do disparo que atingiu em cheio. Agora, queimado, caiu em algum lugar da floresta. Sem forças, Lin disse ao gorila que o destino deles dependia inteiramente dela agora. O lobo percebeu a fraqueza do oponente e partiu pro ataque. Mas a gorila foi mais rápida, reduziu a distância num instante e desferiu um golpe esmagador, arremessando o lobo pro alto. A criatura, porém, possuía habilidades incríveis e aterrissou como um gato. Nhau! Sem dar tempo para pensar, o lobo avançou e mordeu a sua perna, mas recebeu um contra-ataque. Com agilidade, esquivou-se facilmente. Rapidamente usou uma árvore como apoio para mudar de direção e investiu novamente. O gorila, erguendo a mão, conseguiu se defender das presas afiadas. Enquanto Lin se recupera, parece ter se tocado que sem a gorila já estaria morto. Observando, notou o quão resistente aquele animal é. Mesmo após uma batalha tão longa, ainda parece cheio de energia. Todos os outros chacais já deixaram o campo de batalha, o que indica que o lobo lutava para ganhar tempo para os seus irmãos escaparem. A gorila, num movimento brusco, conseguiu se soltar do lobo. Ele instantaneamente mudou de alvo, correndo na direção do prota, que entendeu que, mesmo ele já tendo cumprido seu papel de distração, o lobo parece não querer fugir agora. Mas o avanço
avanço foi interrompido. A gorila agarrou a sua pata, declarando que ela era sua oponente. Com uma força surpreendente, ergueu o lobo supremo no ar e começou a girar que nem um helicóptero. Quando soltou, o lobo voou descontrolado, batendo de boca contra uma árvore antes de cair. Mesmo gravemente ferido, o bicho insistia em querer lutar. Lin chega à conclusão que ele quer recuperar a sua espada e não continuar lutando, mesmo que isso custe a sua vida. Isso faz ele pensar que o lobo tem um raciocínio humano, algo que coloca sua amiga em desvantagem. Se aproximou e pediu para pararem, falando como se o lobo fosse entender. A gorila quis continuar a briga, mas Lin explicou que não tinha território nenhum em jogo ali. Ela entendeu, e o lobo também parece ter entendido. Ele fez uma proposta dizendo que devolveria a espada e cada um seguiria o seu caminho. O lobo parece aceitar. Lin pediu para a gorila puxar a espada do corpo dele. Ela segurou o cabo e no instante que a lâmina se mexeu, uma dor insuportável fez um sangue jorrar, fazendo-o sentir que morreria ali mesmo. O lobo soltou um uivo comprido, chamando a atenção dos dois. Ele fez gestos claros, pegou terra e mostrou que deveriam colocar no ferimento. Lin se assustou com o conhecimento do lobo, mas decidiu tentar. No momento certo, ela puxou a espada e apertou a terra contra o ferimento. Já fraco, disse que estava devolvendo a arma e esperava que o acordo fosse cumprido. Depois de jogar a espada na direção do lobo, ele a pega e dá as costas para a batalha. Porém, numa árvore próxima dali, uma garota assistia a tudo, enquanto diz que se não conseguir o cristal do gorila, vai pegar o do lobo. Assim que o lobo sumiu, o Lin caiu para trás. A namorada perguntou se ele estava bem, e ele confirma que é óbvio que não. Ela sugeriu passar terra nas outras feridas, sem saber que a terra precisava ser no mínimo limpa. Ele a parou explicando que as feridas se recuperariam caso ele comesse bem. Entendendo o recado, saiu correndo atrás de comida. Quando voltou, empilhou lenha e trouxe a carcaça dos chacais e começou a preparar o churrasco. Embora considerasse desumano espetar os corpos, Lin apenas orientou uma outra forma de preparo. Sempre que algo era feito de forma inadequada, demonstrava indignação, preocupado que a refeição fosse arruinada. No fim, o resultado foi desastroso. Ao provar, concluiu que era a pior coisa que já experimentou. Ainda assim, o macaco devorou a carne queimada com evidente satisfação. Nesse momento, recebeu uma mensagem do sistema, informando que poderia usar os pontos de evolução para curar os danos graves. Assim que ativou o recurso, todas as feridas desapareceram instantaneamente. Revigorado, voltou a comer o churrasco queimado. Afinal de contas, esse é o único jeito de acumular pontos para evoluir. E cada ponto é importante. Afinal, ele foi derrotado pelo pássaro e pelo lobo. E um dia terá que enfrentar o rei dos largatos subterrâneos. Uma entidade que, segundo a gorila, nem mesmo a união das feras conseguiu enfrentar. Para sobreviver, ele vai precisar comer muito e reunir aliados fortes. Lembrando disso, perguntou aonde que o pássaro caiu. Logo saiu todo felizinho, já visualizando um belo frango no jantar. Mas a realidade foi frustrante. Ao chegar no local, o pássaro já tinha sumido. Esse desaparecimento era muito suspeito. Não fazia o menor sentido, já que a criatura não tinha como escapar dali sem ninguém perceber. O Ding apareceu, dizendo que sentiu uma energia de transformação humana por perto. Lin liga os pontos, embora não saiba como ele conseguiu o fruto para isso. Né, Dr. Ding? Não dá para saber como ele conseguiu esse fruto. O sistema jurou que ele não deu nada para a criatura. A relação entre os dois continuava ácida, enquanto Ding dizia focar apenas no progresso do seu mestre. O clima pesou quando ele demonstrou preocupação com o fato do pássaro absorver cristais humanos para se curar. Uma habilidade perigosa, mas muito parecida com a do próprio mestre, que se recupera consumindo o corpo dos mortos. No meio disso tudo, o gorila observa o amigo falando sozinho e chega à conclusão de que a pancada que ele levou na cabeça durante a última batalha acabou de vez com seu juízo. Ding diz que se o Lin matar o pássaro, vai poder estudar o seu corpo.
Como ele não conseguiu fazer ainda, pega apenas uma amostra caída para análise. Porém, o Lin não demonstrou o mínimo de interesse. O seu foco agora é ficar mais forte. Chamou a namorada oferecendo proteção em seu território, garantindo que lá ela teria comida de sobra. Uma semana se passou desde a batalha com o lobo. As coisas estavam melhores. A gorila já dominava a lenha e preparava as carcaças diariamente. Embora o Prota ainda tenha que perder muito tempo explicando que comer aranhas venenosas é uma péssima ideia. Enquanto prepara um café da manhã de chacal, pensou que seria bom ensinar a mulher a fazer um fogo para facilitar a sua vida. Quer botar a mulher no fogão. Acessando o sistema, recebeu um baita presente por completar um mês de ilha. É uma habilidade acústica nova, capaz de dar um buff nos aliados e atrasar os inimigos. Além disso, mais 300 mil pontos foram adicionados, sem contar na abertura de uma loja oficial. O catálogo era meio bagunçado, mas trazia itens valiosos. O primeiro a chamar sua atenção foi o fruto do lutador para ganhar uma agilidade ninja. O próximo fruto dava um upgrade na sabedoria, que permitia prever os passos dos adversários. Por último, a armadura de titânio era de encher os olhos e parecia o caminho mais rápido para ser invencível. Ele estava achando que os seus 300 mil pontos eram uma fortuna, mas levou um balde de água fria ao ver os preços. Tudo custava entre 100 e 500 milhões. Jing logo explicou que o mestre tinha ido direto na seleção de luxo. Depois de navegar entre coisas que custavam um olho da cara, se deu conta de que quando tivesse pontos assim, provavelmente nem precisaria mais da loja. No fim, sua primeira compra foi bem mais humilde, um mero tempero de 1000 pontos que transformou o churrasco em um banquete digno de chefe. Enquanto comiam, Lin resolveu explorar o mapa do sistema. O problema é que o sistema só mostra os lugares onde ele já visitou. Jing foi direto que para abrir o mapa não tem segredo nenhum. Basta usar as pernas e caminhar por todo o território. Analisando a área visível, notou o terreno morto onde vivem os largatos subterrâneos. Aparentemente, esses répteis não param de avançar. Traçou um plano ambicioso: caçar o rei largato para vingar os pais da namorada e trazer a paz à ilha. Em seus planos, a garota seria a governante local, enquanto ele se tornaria o rei de todos os monstros do mundo. Ela, ao ouvir isso, quis saber se o rei atual da ilha era saboroso que nem o que eles estavam comendo agora. A mulher só pensa em comida. A paz acabou quando as fezes de um pterodátilo caíram bem em cima da comida. Cheia de ódio e batendo a comida estragada no chão, reuniu forças e saltou o mais alto que conseguiu. Ainda assim, a subida perdeu impulso rápido. Bastou um simples movimento de pata dos largatos voadores para evitar qualquer tentativa de vingança. Sem surpresa, todos assistiram à queda inevitável. A gorila, cheia de ódio, analisou o ambiente e correu até uma enorme pedra, claramente pensando em usá-la como arma. Link observava tudo, percebeu que mesmo que ela conseguisse levantar, aquilo dificilmente resolveria o problema. Decidiu agir, abriu a boca e ativou a sua nova habilidade acústica. O efeito foi imediato. Os pterodáctilos começaram a ter que se esforçar muito para se manter voando. Isso permitiu que ele disparasse precisamente, encerrando a ameaça. Tudo deixa claro que a gorila não tem força suficiente, e se não consegue nem lidar com os largatos voadores, jamais estará pronta para enfrentar desafios maiores. Lin decidiu que isso precisava mudar e anunciou que o treinamento começaria amanhã. O objetivo era transformá-la em uma governante digna. Com base em sua experiência passada treinando cães, já tinha um plano de como motivá-la. A motivação veio na forma de um novo tempo e a promessa de um jantar incrivelmente saboroso. O efeito foi instantâneo. A gorila, que antes não demonstrava interesse algum, levantou cheia de entusiasmo, decidida a treinar. O Prota parece ter gostado de se tornar o treinador. O primeiro exercício parecia simples: usar a barra para se puxar 1000 vezes.
Ele até tentou demonstrar, mas ao se aproximar percebeu o problema óbvio. As suas patas eram curtas demais. Mesmo assim, se recusou a aceitar aquilo como um obstáculo. Reuniu forças e saltou, conseguindo se pendurar usando apenas os dentes. A cena foi tão absurda que o macaco apenas observou, completamente confuso, tentando entender como que aquilo ajudaria de alguma forma. Quando terminou a explicação, percebeu que a namorada havia desaparecido. Um som acima chamou a sua atenção. Lá estava ela, já posicionada no alto, oferecendo ajuda para que ele subisse. Aquilo deixou claro que talvez para um macaco isso fosse fácil demais. O treinamento continuou, e um pobre crocodilo viu um enorme pé se aproximando. No instante seguinte, todo o peso do macaco caiu sobre ele. Deu azar, estava simplesmente no lugar errado, na hora errada. Esse era um treino de resistência, onde eles tinham que correr 100 quilômetros. Não demorou muito para que o linho ofegante surgisse, atravessando a área em disparada. Claro, espalhando o pânico entre as criaturas ao redor. Mesmo exausto, conseguia ver a macaca bem à sua frente e sentiu um incômodo inevitável. Nem depois de ter se tornado monstro conseguiu superar aquela garota. Ao se virar, a gorila fez um gesto lembrando de que ele deve 2 pedaços de carne com um novo tempero. Os animais da floresta próximos só podiam assistir ao caos causado por esses brutamontes sem fazer nada. Na nova fase do treinamento, agora o foco era no confronto físico. E é óbvio, causando destruição para todo lado. Em mais um embate, percebendo que suas patas curtas não seriam suficiente para alcançar o oponente, recorreu à cauda. O golpe acertou em cheio e lançou a garota vários metros para trás. Ao se aproximar preocupado por talvez ter exagerado, encontrou uma expressão abatida que logo se transformou num movimento brusco, atingindo seu rosto. A reação imediata o fez disparar o sopro explosivo, a qual não dava para esquivar. O Kamehameha pegou de surpresa os animais ao redor, que fugiram em desespero. Foi nesse cenário que o Ding apareceu, percebendo que se o treino continuasse naquele ritmo, a ilha não precisaria de largatos inimigos. O mestre e a gorila dariam conta de destruir tudo sozinho. Lin até concordou com o representante do sistema, mas sabia que treinar era indispensável para derrotar o Rei Largato. Ding até apoia a ideia, porém alertou que com aquele tamanho a ilha simplesmente não aguentaria e poderia desmoronar. O espertinho do Prota sugeriu continuar o treinamento na forma humana. Ding concordou, explicando que o progresso não seria perdido na forma humana. O aumento das capacidades físicas do corpo humano ficariam armazenados no cristal, permitindo que essa energia fosse utilizada depois no corpo do monstro. O único problema era como fazer isso. O sistema explicou que ao se transformar em monstro, o núcleo do usuário sofre um efeito de destruição. Então, para a transformação reversa, o foco deveria ser no fortalecimento do cristal. Com a teoria na cabeça, Lin sentou para meditar e pediu para a parceira fazer o mesmo. Mas logo no início do transe, sua concentração foi interrompida por uma forte vontade de ir no banheiro. Quando voltou aliviado, tomou um susto. A macaca não estava mais lá. Ele olhou em volta e, ao escutar um grito vindo do chão, ela já estava em sua forma humana. Lin percebeu na hora que se a garota continuasse evoluindo tão rápido, logo a deixaria para trás em todos os quesitos. Ele voltou a meditar, frustrado, mas focado, 100% fé de que vai conseguir, enquanto a garota apenas descansa nas rochas. As horas se passaram, a noite chegou e ela até já tinha voltado ao corpo de gorila. Trouxe a caça para janta e pediu para ele acender o fogo. Lin estava quase conseguindo a transformação, mas a interrupção acabou com seus nervos. Ele gritou para que ela parasse de atrapalhar. Nesse momento, começou a carregar o seu tiro explosivo, pronto para fitar tudo ao redor. Assustada, a gorila implorou para não ser carbonizada. Foi aí que a ficha caiu. A habilidade de carregar o seu tiro tem tudo a ver com a energia da transformação. Em vez de cuspir a chama, ele engoliu a energia de volta pro corpo. O cara é maluco. Quando finalmente conseguiu controlar o poder, soltou um suspiro de alívio. E a mágica aconteceu. A energia da transformação fluiu perfeitamente. E num piscar de olhos, o enorme Godzilla deu lugar a um garoto comum. Na última vez que se transformou
transformou em humano, crocodilos e cobras o impediram de testar a sua força real. Mas agora sabe que nem 1000 flexões ou correr 100 km serão um problema para ele. Enquanto a gorila continua cobrando a fogueira para jantar, ele, tomado pela empolgação, começou a correr em círculos. A noite caiu, mas ele se recusou a descer da barra de exercícios, determinado a quebrar todos os recordes mundiais. Ele quer provar que os seus dias de frangolino acabaram. Quando a manhã raiou, ele finalmente pulou da barra, após contar absurdos 4002. Quando se deu conta, encontrou a namorada roncando ao lado da fogueira apagada. Coitada, não aguentou de esperar e dormiu. Após acordar a equipe, colocou a pequena Tangerina como vigia e chamou a amiga pro treino. A coitada assumiu a forma humana, esfregando os olhos de sono. O incentivo foi o de sempre. Se ela ganhasse, faria 10 porções de um churrasco perfeito. Ele ainda estava discursando sobre os temperos, quando a garota já estava no ar, pronta para garantir a janta. E assim se passou uma semana inteira de pancadaria e treinamento, onde ele apanhou mais do que bateu, mas o esforço rendeu, acumulou 600 mil pontos de evolução. Decidida a ficar mais forte, guardou 100 mil na reserva e torrou $500 mil em aprimoramento físico. Diante dos olhos da amiga, cresceu consideravelmente e meteu o papinho de que o crescimento exigia uma dieta muito bem balanceada. Aproveitou um momento para anunciar que teria um teste prático para medir os resultados do treinamento. Eles vão invadir a toca dos largatos subterrâneos e fritar todos eles. A menção em fritar foi o suficiente para a gorila gritar que matar os largatos era a sua verdadeira vocação. Ela só pensa na comida. A entrada na caverna era sinistra, mas tinha poucos guardas. Lin se escondeu atrás de uma pedra para explicar a estratégia de infiltração. Mas quando olhou para o lado, a gorila já tinha sumido de novo. A única coisa que ele esqueceu de ensinar foi a arte de ser furtivo. A macaca já estava esmagando os largatos, quando 2 répteis tentaram um ataque duplo pelas paredes. Ela reagiu, batendo as cabeças deles uma contra a outra. Vendo quanto a amiga tinha evoluído, Lin resolveu que era a vez dele de brilhar. Os dois avançaram sobre a horda de largatos. Ele aproveitou para motivar a parceira, dizendo que quanto mais largatos mortos, maior será a janta. A frase parece ter tido um efeito mágico e a macaca redobrou a sua fúria. De repente, o caos parou. A horda de largatos congelou por uma fração com um rugido distante. Parecia que estavam seguindo uma ordem. Todos deram meia volta e correram para o fundo da caverna. A gorila, furiosa por ver o seu jantar fugindo, não pensou 2 vezes e mergulhou na escuridão. Ela tá desesperada, gritando pra comida voltar. O Lin correu atrás pedindo calma e os dois acabaram nas profundezas da caverna. Pra piorar, o radar de monstro que antes mostrava centenas de alvos, agora estava completamente vazio. Ele sugeriu que recuassem, mas já era tarde. Dezenas de largatos muito maiores que os da entrada já estavam em sua visão. A batalha recomeçou, até que o acúmulo do veneno dos répteis começou a fazer efeito. Sendo assim, decide apelar para sua arma principal. Antes que pudesse atacar, um som bizarro ecoou na caverna. Olhando para o túnel, viu uma sombra colossal se aproximando em alta velocidade. Empurrando a gorila para fora do caminho, acabou recebendo em cheio a cabeçada da nova criatura, sendo arremessado até bater violentamente contra a parede da caverna. A gorila tentou correr para ajudar, mas foi cercada pelos largatos menores. Lin abriu os olhos e deu de cara com a boca gigantesca do novo monstro se abrindo para engoli-lo. Usando as mãos, segurou as mandíbulas da criatura para não ser devorado. Mas o pesadelo estava só começando. Uma massa verde nojenta começou a borbulhar na garganta do bicho. Antes mesmo que pudesse reagir, o monstro cuspiu aquele ácido no seu corpo, corroendo a pele aos poucos. Jogado para trás pela dor, teve apenas 1 segundo de respiro antes que a notificação do sistema piscasse, revelando o tamanho do
do problema, aquele monstro asqueroso era um dos descendentes direto do Rei Largato. Ao perceber que dar de cara com um desses bichos significava que estava chegando perto do núcleo do ninho, teve a ambiciosa ideia de capturar o monstro. O príncipe dos Largatos, no entanto, partiu para cima disparando mais ácido. Dessa vez a distância ajudou e conseguiram desviar, mas ao ver o buraco derretido que o projeto deixou na parede da caverna, entendeu que precisava levar essa luta a sério. A pausa durou pouco, as glândulas venenosas do bicho começaram a inchar e logo disparou uma rajada simultânea de projetos, como se fosse uma metralhadora biológica. Lin não teve para onde correr, quase todas as bolas de ácido o acertaram em cheio, o derrubando na hora. A gorila, que estava coberta de largatos menores e lutando para ser solta, só pôde assistir o amigo tombar. A situação estava indo de mal a pior, onde Lin estava praticamente nocauteado e a gorila prestes a virar comida. Vendo o príncipe se aproximar do corpo caído de Lin, a gorila procurou desesperadamente uma saída. Os seus olhos focaram no teto cheio de estacas e com um salto brutal agarrou as pedras do teto e se moveu rápido por cima dos inimigos. Em um bote perfeito, aterrissou bem entre o monstro e o amigo, impedindo o avanço. Desferiu um soco tão poderoso que arremessou o príncipe que nem papel para longe. Mas o bicho era forte, se levantou quase imediatamente, já preparando um contra-ataque. Lin, recuperando a consciência, viu o muco verde subindo pela garganta do inimigo e gritou para a amiga recuar. Quando o cuspe venenoso voou, ela desviou com uma facilidade absurda. Lin percebeu na hora que depois de passar semanas desviando dos seus sopros explosivos durante os treinos, esquivar daquele ácido era moleza para ela agora. Logo partiu para a ofensiva, enchendo o príncipe de pancadas, mas o impossível aconteceu. O projétil de ácido que antes havia desviado mudou repentinamente de trajetória no ar. O prota gritou tentando avisar, mas foi tarde demais. A bola venenosa acertou em cheio, abrindo a guarda para o príncipe acertar uma cabeçada brutal que a jogou para longe. Lin ficou em choque de como um cuspe podia fazer curva no ar. Antes que pudesse processar a física da coisa, os largatos menores pularam em cima dele, forçando-o a soltar uma descarga elétrica que fritou todos os que tentaram escalá-lo. Enquanto lidava com os peões, o príncipe abriu a boca sobre a gorila caída, pronto pro tiro de misericórdia. O monstro só percebeu a cauda do dragão vindo em sua direção quando já era tarde demais. O impacto na lateral da cabeça o afastou da namorada, fazendo o tiro de ácido voar torto pro teto da caverna. E foi aí que o mistério se resolveu. Enquanto os lagartos menores usavam seus corpos para rebater os projéteis, era isso que redirecionava o ácido de volta. Percebendo a armadilha, Lin se jogou na frente da amiga para bloquear os tiros rebatidos. Agora, todo machucado, percebeu que tinha subestimado essas criaturas. O príncipe, recuperado, cuspiu mais veneno. Por pouco eles desviaram, e prevendo que um largato na parede iria rebater o tiro de volta, usou a cauda para destruir a pedra onde o bicho estava, quebrando a jogada ensaiada. Agora, cheio de marra, tentou provocar o príncipe todo sarcástico. O pai é rebatedor e fez um home run. Mas o líder dos monstros respondeu com um rugido sônico bizarro. O som serviu de comando e imediatamente centenas de largatos saíram das frestas e cobriram absolutamente todas as superfícies da caverna. Eles formaram uma rede viva. Quando Lin tentou usar o seu próprio ataque sônico para impedir o príncipe de atirar mais uma vez, não deu conta e o líder disparou outra rajada. Foi aí que o inferno começou. O casal tentava desviar, mas cada projétil que errava, o alvo batia no largato na parede e era rebatido de volta. A caverna virou literalmente uma caixa de pinball, cheia de ácido voando para todo lado. Lin percebeu que precisava quebrar aquela rede ou morreriam afogados em veneno. Mirou num aglomerado de largatos na parede e soltou um sopro explosivo, fritando a principal parede de rebote. Empolgado, se virou para incinerar o próximo grupo, mas o príncipe já estava nas suas costas. Uma garra afiada o rasgou, interrompendo o fogo e jogando no chão. Infelizmente, acabou caindo bem na rota de um projétil rebatido que vinha diretamente na sua cabeça. A gorila estava longe demais para alcançá-lo a tempo. Pegou
pegou o corpo de um largato no chão e arremessou. O cadáver bateu exatamente no projétil, desviando a trajetória para longe. Isso foi uma dádiva. Finalmente tinha uma forma de revidar. O líder dos largatos ficou chocado ao ver os seus próprios parentes sendo usados como escudo. Animado, Lin pegou um cadáver de largato e se preparou para bancar o tenista. Quando o príncipe disparou, ele prometeu um truque maravilhoso. Só que errou todas as rebatidas. O ácido o acertou várias vezes. Enquanto lamentava sua péssima coordenação motora, acabou tomando um golpe vindo de cima, que o fez perder novamente o ritmo que ele tinha começado a obter. A gorila assumiu o controle. Armada com os corpos dos largatos, entrou na frente e rebateu todos os projéteis com uma precisão assustadora. Empolgada, avisou que agora a protegeria. O príncipe tentou outra rajada, mas a gorila devolveu tudo como uma profissional. O Lin não conseguia conter o sorriso. Aquela semana apanhando nos treinos finalmente estava valendo a pena. A sua aluna estava imparável, a mulher é uma máquina. Mas a alegria durou pouco. Vendo que a tática do pinball falhou, o príncipe emitiu outro som de comando. Os pequenos largatos começaram a se mover pelas paredes e pelo teto, cercando a gorila de todos os lados em uma nova formação. O Lin tenso avisou a amiga para ficar esperta. Aquele reposicionamento não era à toa. O príncipe dos largatos não perdeu tempo e lançou vários projéteis venenosos. Só que dessa vez, não mirou diretamente nos oponentes. Espalhou os tiros para que seus seguidores grudados em cada canto da caverna pudessem rebater o ácido de ângulos impossíveis. A gorila teve que se desdobrar, acelerando os movimentos ao limite para não serem atingidos. Enquanto observava a cena, Lin notou algo perigoso. A cada ricochete, as bolas de veneno ganhavam ainda mais velocidade. E para piorar, o líder não parava de cuspir munição nova o tempo todo. Percebendo a situação fugindo do controle, ordenou que a amiga mudasse a estratégia. Em vez de apenas desviar, devia rebater de volta pro dono. Ela conseguiu devolver o primeiro com perfeição, mas o monstro era ágil e repeliu o próprio veneno sem esforço. Começou então uma disputa de alta velocidade. Era um ping-pong mortal, onde ninguém queria ceder. Lin aproveitou a distração do inimigo. Enquanto o largato estava ocupado rebatendo os próprios tiros, ele disparou uma rajada de fogo devastadora. O golpe foi brutal, deixando o monstro derrotado caído no chão. A pequena vitória animou a gorila, mas a alegria durou pouco. Enfurecido, o príncipe usou um grito sônico para convocar todos os seus subordinados de uma única vez. Sem energia para outro sopro explosivo, Lin sugeriu que eles fugissem agora. Afinal de contas, treinaram corrida a semana toda. Os dois dispararam para fora da caverna, deixando os perseguidores para trás. Na saída, a gorila ainda pregou a peça no líder, botou o pezinho e deu uma rasteira no distraído. Lin não conteve o riso, notando que não importa a era. Um truque clássico da quinta série nunca perde a validade. Agora animadinho, explicou ao inimigo que a fuga foi apenas uma estratégia para tirá-lo da caverna. Agora eles anulam a sua vantagem. O príncipe ficou possesso, mas os seus súditos logo apareceram para ajudar. Só que dessa vez, em vez de atacar, os pequenos largatos começaram a se sacrificar, enfiando seus próprios corpos onde o líder tinha perdido os membros. Sob o efeito de uma energia bizarra, os corpos dos pequenos se fundiram ao do príncipe, o regenerando instantaneamente. Lin ficou impressionado com aquela biologia macabra, imaginando que aquele muco possa ter propriedades de ressurreição. Sem tempo para análise, o combate recomeçou com um monstro totalmente restaurado. A gorila voltou a rebater os projéteis, mas o príncipe mudou o ritmo, começou a devorar os seus próprios soldados, o que claro deixou os nossos heróis muito horrorizados. Logo perceberam que aquilo era um ritual de fortalecimento. Ele tentou impedir a absorção avançando para o ataque, mas o príncipe foi mais rápido e disparou novos projéteis, só que dessa vez eles não puderam ser rebatidos como os anteriores, fazendo a gorila ser jogada para longe. Vendo a amiga ferida, Lin tomou uma decisão drástica. Se encolheu como uma bola e começou a rolar pelo campo de batalha, usando as barbatanas dorsais como ganchos para prender os corpos dos largatos ao redor de si.
golpe. Virou uma espécie de tatu de carcaças, criando uma armadura improvisada de carne. O peso era absurdo e exigia toda a sua força, mas funcionou. Os tiros de ácido agora ricocheteavam na sua blindagem de largatos. Aproveitando a proteção, avançou e perfurou o príncipe com as suas barbatanas afiadas. O veneno começou a jorrar dos ferimentos do monstro. Sem perder o ritmo, cravou os dentes em um dos membros do inimigo e chacoalhou como se fosse um cachorro, arrancando com facilidade. Para finalizar, cuspiu o pedaço e carregou mais um sopro explosivo. Ao disparar, o monstro perdeu vários outros pedaços. Desesperado, o bicho gritou para se regenerar mais uma vez, comendo mais súditos. Mas dessa vez ele não estava se regenerando, e sim usando a força dos pequeninos para dar um golpe final. Ele abriu a boca e começou a formar uma esfera de veneno gigantesca. Lin tentou bloquear com a sua nova armadura, mas a massa de ácido era pesada demais. Sentiu que ia ceder e pediu ajuda. A gorila correu e o empurrou com toda a sua força. Quase que matou o coitado com esse golpe. O esforço deu certo e conseguiram desviar do projétil gigante. Em resposta, logo lançou um último sopro explosivo. O príncipe dos largatos, com a visão bloqueada pela própria esfera, não teve como desviar e foi atingido em cheio. Caiu duro no chão. A batalha parece ter terminado. E o que confirma isso é que a grama começou a brotar e a vida daquela região voltou. Uma floresta apareceu instantaneamente naquele deserto morto. Jing explicou que a energia dos líderes largatos suprimia a vida ao redor. Matando o príncipe que recebe a energia do rei, o território acaba se curando. Isso deu uma ideia ótima ao Lin. Eles não precisam caçar cada largatixa da ilha. Basta eliminar a realeza para acabar com a praga. Mas antes de qualquer plano, a fome apertou. A gorila já tinha preparado os espetinhos de largato, mas ele estava exausto demais para usar o seu sopro. Decidiu que era hora da namorada aprender a se virar e a fazer um fogo sozinho, no estilo primitivo. Girando um graveto e depois de muito esforço, conseguiu acender a fogueira. E tava lá cozinhando toda felizinha. O problema é que horas passaram e a carne não fritava. Jing esclarece o mistério. Carnes de monstros só podem ser cozinhadas com o fogo do Godzilla. Frustrado e morrendo de fome, Lin resolveu encarar o largato cru mesmo. Foi uma péssima ideia. O veneno da carne crua queimou as suas entranhas como brasa. Mesmo assim, olhou pra namorada que quase vomitava só de ver a cena. Mas sendo Zé Lutinho, continuou comendo para garantir os pontos de evolução. Só assim ele pode recuperar sua energia para acender um fogo. Quando sentiu que já tinha recuperado fôlego suficiente para usar uma faísca de seus poderes, se aproximou da fogueira bagunçada e soltou um jato de chamas, ajeitando as carcaças dos répteis ao redor para finalmente assarem do jeito certo. Depois de tanto perrengue, o verdadeiro churrasco estava salvo. O problema é que a gorila acompanhava tudo em silêncio. Ela percebeu que só aquele fogo dava conta de fritar a carne alienígena. A ficha caiu enquanto repassava as últimas lutas na cabeça. Logo chegou à conclusão cruel de que o amigo sempre resolvia as piores situações com o seu sopro, o que significa que só ele tem o poder para destruir aqueles monstros. Ela achou que não passava de uma mera assistente inútil nesse momento. Como resultado, estava tendo uma crise existencial. Ali perto, camuflado no cenário, um espectador misterioso observava silenciosamente cada movimento da dupla. O vídeo acabou, mas para ter continuação, comenta aí: Renascido como um monstro. Esse é o nome do manhwa. Só assim eu sei que vocês chegaram até o final e posso trazer a continuação mais rápido. O último vídeo foi um sucesso e vocês comentaram muito, por isso esse vídeo tá saindo bem rápido. Tando já deixou o like e se inscreveu? Por hoje é isso, valeu!